Capítulo 3. Esperança e morte. Elizabeth finalmente conseguiu sair da pensão de Gertrudes com Raquel. Seu novo emprego alterava-lhe radicalmente as perspectivas de vida. Já não era preciso realizar as tarefas mais pesadas. Foi com sincera alegria que procurou organizar o roteiro de aulas para Juliana, a neta de Augusto. Juliana era uma menina de 9 anos, calma, meio que portadora de uma personalidade dócil. Não encontrou maiores dificuldades no início de seus estudos. Seus longos cabelos loiros, combinando com os olhos azuis, lembravam um lindo anjo conquistando o coração sensível de Elizabeth. A menina, por sua vez, afeiçoou-se profundamente a Raquel e Elizabeth, tornando-se elas grandes amigas. Após desincumbir-se de suas tarefas, quando Elizabeth procurava dar maior atenção à filha, invariavelmente, Juliana a acompanhava, procurando distrair a pequena Raquel. Esta já era uma menina de 5 anos e lembrava muito o pai. Os cabelos castanhos, a pele clara e os olhos castanhos esverdeados formavam um rosto expressivo e encantador. Ao mesmo tempo, sua vivacidade e inteligência chamavam a atenção. Não foram poucas as vezes que Augusto, distraidamente, surpreendia-se a observar a pequena Raquel em suas traquinagens, admirando a vivacidade e inteligência da menina. O tempo transcorreu proporcionando um período tranquilo e ameno para Elizabeth e Raquel. A presença das duas modificou o ambiente opressivo em que viviam Augusto e Juliana, trazendo alegria e esperança para suas vidas. A própria Maria abriu os braços muito gordos, como a saudar os céus pela chegada das duas. Graças a Nossa Senhora e ao menino Jesus, pois que esta casa é outra. Bons ares trouxeram essas meninas, clamava com forte sotaque português. Elizabeth procurava com gestos simples trazer um pouco de alegria àquela casa que agora, de certa forma, era o seu lar. Colhia flores no jardim, abria as cortinas, permitindo a entrada do sol e organizava diversos passeios nos quais ela, as meninas e Maria se divertiam muito. O próprio Augusto não pôde deixar de perceber as mudanças em sua casa. No início permanecia calado, observando, mas, com o passar do tempo, percebeu que as mudanças ocorridas estavam lhe fazendo imenso bem. Era como se sua filha, indiretamente, tivesse retornado. Ansiava por voltar para casa, ver as salas iluminadas e as meninas brincando. Certo dia, na hora do jantar, Juliana perguntou por que Elizabeth e Raquel não faziam as refeições junto com eles. Augusto, tomado de surpresa, pensou e, quando ia falar em convenções sociais e em diferenças entre patrões e empregados, percebeu quanto tudo aquilo era na realidade sem sentido, pois aquelas duas criaturas tinham acrescentado tanto à sua vida, trazido tantas esperanças. Como Juliana insistisse, acabou concordando, para surpresa de todos os outros empregados. Elizabeth, a princípio, não quis aceitar a oferta, mas percebendo que Juliana desejava sinceramente sua companhia às refeições, deu-se por vencida. A partir de então, após o jantar, viviam momentos de grande alegria. Elizabeth, ao piano, tocava belas melodias de Bach a Chopin, passando por Beethoven e Schubert, transportando todas as regiões de sonhos que a música provinda das esferas superiores suscita. Outras vezes, enquanto Raquel e Juliana brincavam com suas bonecas, trocava ideias com Augusto sobre a vida, seus mistérios e diferentes caminhos, mas, acima de tudo, não podia deixar de afirmar sua fé no porvir. Afinal de contas, se não fosse pela fé, não teria conseguido superar as duras provações pelas quais havia passado. Augusto, apesar de todo seu pessimismo e amargura, não deixava de apreciar esses serões. Encontrara naquela jovem uma força que até então desconhecia. Homem prático, não podia deixar de admirá-la quando, mesmo aparentando fragilidade, tornara-se uma fortaleza para proteger a filha. Procurando não ser indiscreto, jamais perguntou qualquer coisa sobre o pai de Raquel. Coube a Elizabeth a iniciativa de contar o que havia acontecido entre ela e o engenheiro inglês.
Augusto, penalizado, se ofereceu para ajudá-la no que fosse preciso a fim de localizá-lo. A moça agradeceu e viu surgir em seu coração uma nova esperança de reencontrar o pai de sua filha. Imediatamente, Augusto expediu correspondência a algumas pessoas de suas relações em Londres, com o intuito de localizar o Sr. Roger Hanson. Elizabeth mal cabia em si de felicidade, pois a realização desse sonho estava além de tudo que poderia desejar. Jamais falara à pequena Raquel dessa possibilidade, por imaginá-la distante e irrealizável. Não queria alimentar no coração da filha a esperança de um dia encontrar o pai que não conhecera. Mas agora existe uma esperança, pensava. Com a expectativa da espera, os dias se tornaram mais lentos, as horas pareciam dobradas e as notícias não vinham. Elizabeth procurava concentrar-se em seus afazeres, mas o seu pensamento pairava longe, distante, além do oceano. Em uma dessas noites muito frias do sul do Brasil, Augusto chegou mais tarde para o jantar. Comeu em silêncio e mesmo a conversa alegre de Raquel e Juliana não o afastou do profundo silêncio que o envolvia. Percebendo que algo ocorria, Elizabeth levou as meninas para seus leitos, retornando à companhia de Augusto. Sentado em uma poltrona, ele tragava seu charuto enquanto olhava pensativamente para o fogo que crepitava na lareira. Elizabeth sentou-se em uma cadeira mais distante e permaneceu em silêncio, aguardando a oportunidade de lhe falar. Após algum tempo, Augusto pediu que se aproximasse, indicando-lhe assento em um sofá mais perto dele. Desde que a senhorita entrou em minha casa, muita coisa mudou. Eu mesmo acho que não sou mais aquele velho ranzinza de outrora. Já percebo outras coisas ao meu redor que antes não via. Minha própria neta, por exemplo, vejo-a com outros olhos. Afeiçoei-me mais a essa menina, percebendo sua inteligência e doçura. Sendo assim, minha gratidão levou-me a abraçar uma incumbência que julgava ser fácil, mas que com o tempo tornou-se pesada para mim. Pronunciou essas palavras com a voz pausada e grave, como se medisse o efeito de cada uma delas no coração de Elizabeth. Esta, inquieta, perguntou ansiosa: Por favor, senhor, o que está acontecendo? O que descobriu em relação a Roger? Terá ele por acaso casado com outra mulher? Tem outra família? Augusto, penalizado pela expressão de angústia de sua interlocutora, respondeu com tristeza. Não, senhorita Elizabeth, continuou com um longo suspiro. Tenho amigos em Londres com os quais pude contar. O que consegui apurar vai lhe trazer muita tristeza e sofrimento, mas o seu amado Roger não atraiu, pelo contrário. Fiquei sabendo que essa família, os Hanson, não residem mais em Londres. Há algum tempo, uma série de desgraças e tragédias familiares fez com que o patriarca, o velho Hanson, deixasse a Inglaterra com o filho mais moço. Elizabeth chorava em silêncio enquanto Augusto continuava. Ao que parece, o engenheiro teve sérios atritos com o pai, pois queria voltar para o Brasil a fim de se casar. A intransigência paterna, no entanto, foi de tal modo opressiva, proibindo-lhe qualquer atitude nesse sentido, que o jovem, sem recursos, desesperado e com vergonha dos compromissos assumidos com a senhorita, não encontrou outra saída a não ser afogar-se no Tâmisa, arrematou Augusto. Elizabeth, diante de tão grande sofrimento, não conseguia chorar. Finalmente sabia o que acontecera. Ao voltar-se para Augusto, seus olhos exprimiam uma dor tão imensa, tão avassaladora, que nem gritos nem lamentos conseguiriam extravasar. Augusto sabia que qualquer coisa que dissesse não refletiria seu verdadeiro pesar por aquela moça que poderia ser sua filha perdida em tão grande aflição. Disse-lhe apenas: Acredite, a senhorita tem em minha pessoa um amigo com o qual poderá contar sempre que precisar. Elizabeth levantou-se devagar e agradeceu maquinalmente, dirigindo-se para seu quarto. Ao entrar, vendo que Raquel dormia tranquilamente, atirou-se em seu leito, dando vazão à sua dor. Pobre Roger, pensava, por que havia tomado aquela atitude tão extrema?
Por que não encontraram um meio de avisá-la para tentarem resolver juntos o problema? Certamente o pai o havia impedido de fazer qualquer coisa. Por que não fora mais forte? Será que o amor que sentia por ela não lhe daria forças suficientes para lutar? Perguntava-se entre lágrimas de desespero e profunda sensação de solidão. O fato de saber que Roger poderia estar em algum lugar, talvez aguardando o momento de procurá-la, dava-lhe forças para prosseguir. Mas, diante de sua morte, sabia que não poderia mais esperar por seu retorno. A notícia do suicídio a torturava ainda mais, pois não aceitava a deserção da vida. Ela que passara por tantas dificuldades, em nenhum momento sequer acalentara essa ideia. Percebeu, então, o quanto Roger era fraco. Entendeu claramente que não havia sido preparado para enfrentar as grandes dificuldades da vida. Talvez pelo domínio do pai, que lhe tirara toda a iniciativa. Ao deparar-se com uma dificuldade maior, dera-se por vencido, sem lutar como deveria, esquecendo-se que era filho de Deus e que jamais estaria desamparado. Mais do que nunca, percebia que a falta de fé era certamente uma das maiores manifestações de desequilíbrio que uma alma poderia manifestar. Decidiu que Raquel jamais saberia a verdade enquanto vivesse, pois não queria que a filha carregasse essa tristeza e que, sem necessidade, acabasse manchando a imagem que tinha do pai, e assim foi feito. Nos dias seguintes, foi dispensado de suas atividades por Augusto, que desejava minorar-lhe o sofrimento. Elizabeth, porém, retornou ao seu trabalho um dia após as fatídicas notícias, resignando-se. Se observarmos atentamente, verificaremos que nossa vida é feita de momentos de tempestades e dificuldades, mas todos, invariavelmente, seguidos de calmarias. Isto acontece para que o espírito em romagem pela terra possa recuperar suas energias, reabastecendo-se e se recompondo para enfrentar as provas e muitas vezes expiações pelas quais necessite passar, visando seu aprimoramento. Quantas vezes ouvimos alguém dizer que as coisas estão indo bem demais, como se essas calmarias fossem o prenúncio de novas dificuldades e que, após algum tempo navegando por águas tranquilas, surgiriam novos tempos de provação. Procurando reagir depois de tão tristes acontecimentos, Elizabeth pensava apenas em Raquel. Durante alguns anos, dirigiu suas energias apenas para a filha, esquecendo de si mesma para que a menina pudesse se educar e ter uma vida melhor. Certo dia, constatou o inevitável: estava doente. Com a saúde abalada, antes mesmo de iniciar seu trabalho na casa de Augusto, após a notícia da morte de Roger, piorou sensivelmente, advindo-lhe o agravamento de seu estado geral. Augusto procurou auxílio, chamando o conceituado médico que atendia sua família havia muitos anos. Mas, nos últimos 2 meses, Elizabeth piorara a olhos vistos. Facultativo envidara todos os esforços para que ela se recuperasse. No entanto, os dias passavam sem que ela respondesse positivamente ao tratamento ministrado. Seu coração, bastante enfraquecido, não respondia aos parcos recursos da época. Angustiada, Raquel, então já adolescente, via a mãe dia a dia mais fraca. Certa noite, Elizabeth, ao pressentir que o fim se aproximava, chamou a filha. Raquel, querida, sente-se aqui perto de sua mãe, e indicou-lhe uma cadeira junto ao seu leito. Raquel sentou com os olhos marejados de lágrimas, segurando a mão de Elizabeth, que continuou: Filha querida, preciso lhe dizer, mas creio que você já sabe. Aproxima-se a hora de minha partida, meu bem. Raquel, nesse momento, desatou em prantos. Elizabeth, enquanto passava a mão emagrecida carinhosamente pelos cabelos da filha, prosseguiu: Não chore, meu anjo. Você sabe muito bem que nunca a abandonarei. Estarei sempre que possível ao seu lado. Jamais estará só. Quero, entretanto, pedir-lhe uma coisa. Assim que eu me for, volte à casa de meu pai. O tempo é o melhor remédio para curar mágoas. Tenho certeza que meus irmãos já não são tão duros de coração.
Levará uma carta escrita por mim e peço-lhe que a entregue a Fernando, seu tio. E parou quase sem forças. Com dificuldade prosseguiu. O senhor Augusto me prometeu facilitar sua ida, provendo-lhe com os recursos necessários. De outra forma, tem algumas economias, mas estas, peço-lhe, filha, só as utilize quando realmente precisar. Nesse momento, Elizabeth se calou, extenuada pelo esforço. Raquel procurou acalmá-la, passando a mão em sua testa porejada de suor. Apesar da dor que ia em seu coração, a natureza forte de Raquel permitiu dizer ainda à sua mãe: Mamãe querida, está tudo bem. Tenho confiança e serenidade, pois vou fazer exatamente como a senhora está me pedindo. Sei que não ficarei só, pois a senhora será um anjo a mais ao meu lado para me proteger. Fique tranquila, não se canse mais. Raquel selou suas palavras com um carinhoso beijo em sua grande companheira e amiga nesta vida. Elizabeth, com o coração extremamente enfraquecido, mal conseguia falar. Pela expressão suave de seu olhar, percebia-se seu estado de profunda serenidade. Manifestava a tranquilidade das almas que retornam da terra com a consciência absolutamente em paz. Dificilmente cumprimos com todos os nossos compromissos nessa vida. Elizabeth havia feito o possível. Pela madrugada, não mais retornou à consciência, falecendo nas primeiras horas do amanhecer. Capítulo 4. Raquel. Antes de ir para os Estados Unidos ao encontro de James, Mariane procurou passar o maior tempo possível com Raquel. Existia uma estreita ligação entre as duas, estabelecida em profundos laços de afinidade. Além disso, ela sabia que a avó possuía, bem mais do que ela própria, uma grande mediunidade. Muito auxílio havia recebido dos mentores espirituais através desse dom maravilhoso de sua avó. Raquel, havia muito tempo, era dedicada trabalhadora de uma casa espírita da cidade. Mariane pôde, assim, continuar ouvindo um pouco mais da história da vida de Raquel. Como sabemos, ao desencarnar Elizabeth, deixando Raquel ainda adolescente, esta retornou imediatamente à fazenda de seu avô. Ao entregar a carta de sua mãe a Fernando, seu tio, ela percebeu sua malfadada tentativa de disfarçar a emoção ao comunicar-lhe que poderia ficar ali o tempo que desejasse. Por conveniência e característica da época, Raquel acabou casando muito jovem com um primo 20 anos mais velho do que ela, abandonando assim seus sonhos de moça romântica. Ao longo dos anos, procurou dedicar-se de todas as maneiras possíveis ao marido, mas aquele não era certamente seu ideal de casamento. Ernesto era um bom homem, sem dúvida, mas rude, quase analfabeto e não conseguia acompanhar os anseios do coração sonhador de Raquel. Apesar disso, pelas circunstâncias que se criaram, ele não encontrou muita dificuldade em conseguir seu objetivo, casar-se com a linda prima que voltava com jeito de moça fina da cidade. Era, certamente, a mulher mais bela que ele já tinha visto em toda a sua vida. Apesar de sua pouca idade, a maturidade psicológica de Raquel trazia-lhe ares de mulher mais experiente. Emprestava-lhe uma certa ascensão moral sob o bom Ernesto. O casamento se realizou com pequena comemoração familiar na capela da fazenda. A noiva, apesar de bela, não deixava de exteriorizar uma certa melancolia ao refletir sobre o seu destino. Sabia que naquele momento, nas circunstâncias em que se encontrava, não tinha outra escolha a fazer. Órfã e sozinha no mundo, teria que optar o casamento ou o retorno à cidade. Lembrava-se muito bem de que sua mãe havia passado na capital em outros tempos e, após refletir, percebeu que tinha feito, embora com sacrifício, a opção mais acertada para sua vida. Nessa época, os Albuquerque já não eram ricos e poderosos como antigamente. Procuravam manter com dignidade a posição de outrora, tentando honrar o nome da família, mas a maior parte das terras havia sido entregues a credores, restando muito pouco do brilho e da beleza do passado.
Ernesto lutava com o tio e o pai, Mário e Fernando, na tentativa de preservar a terra que por tantas décadas pertencera à sua família. Por outro lado, tosco como era, nunca havia tido maiores contatos com qualquer forma de expressão artística, muito menos a música e a pintura. Seu mundo ia a umas poucas léguas da fazenda. Na primeira mocidade, não sentiu a falta do estudo, pois sua condição social era sólida o bastante para lhe assegurar uma vida tranquila. Quando, porém, a situação se modificou, já era tarde e não havia mais condições para estudar. Ao contrário de Ernesto, Raquel havia frequentado a escola quando criança e Elizabeth ensinara-lhe o gosto pela leitura, procurando dar-lhe uma boa educação e adornando-lhe o espírito dentro de suas possibilidades. Desenvolver a sua sensibilidade artística, apreciando o talento e a genialidade de alguns mestres da pintura, a qual também se dedicava como seu pai. Possuidora de um caráter forte, reprimiu seus sentimentos e frustrações e procurou, dentro de suas possibilidades, criar seus 4 filhos de maneira serena, nunca deixando que percebessem seus íntimos dissabores. Nas horas livres, procurava, na pintura e no desenho, dar asas à sua pródiga imaginação e libertar de seu mundo limitado seu espírito irrequieto. A leitura, para ela, transformou-se também em uma porta, pela qual buscava adentrar uma realidade mais rica e encantadora. Saboreava esses momentos como uma espécie de deleite, como se naquele cotidiano de atividades diversas, sem subtrair-se às atividades normais de dono de casa, um raio de sol delicioso e morno entrasse e acalmasse o seu coração sonhador. No início, Ernesto demonstrara um certo desprezo pelos quadros da esposa, mas depois se acostumou e passou a achá-los até bonitos. Apesar de ser ainda muito jovem, as dificuldades que havia enfrentado em sua vida a levaram a questionamentos constantes a respeito da vida, de Deus e do que ou quem seria realmente responsável pela condução do universo. Como poderia um Deus justo e bom ter permitido tanto sofrimento em minha vida e na vida de minha mãe, sem que nada de mal houvéssemos feito? Questionava-se. Parecia-lhe que tinha uma sina. Analisava sua vida e a de outras moças de sua idade e não compreendia as disparidades existentes. Perdia-se em questionamentos, procurando uma explicação para tantas diferenças entre os seres humanos. Por que razão constatava entre seus próprios filhos tamanhas discrepâncias? Enquanto Francisco era autoritário e impulsivo, Pedro Henrique era dócil e lhe ouvia os conselhos de mãe. Já Alice fazia questão de aborrecê-la sempre que podia. Maurício, coitado, não tinha nem a possibilidade de entender o que acontecia ao seu redor. Como poderia acreditar em um Deus que não representasse a suprema justiça e que repartisse desigualmente a felicidade e o sofrimento entre seus filhos? Amaria a uns mais do que a outros, pensava. Mistérios, dizia a religião. Mas por que tantos mistérios? Como crer sem uma explicação lógica que justifique a dor, o sofrimento e o destino tão tristemente traçado para tantas criaturas? Indagava-se Raquel. Desde cedo, costumava interrogar Elizabeth sobre essas questões, mas sua mãe, surpreendendo-se com seu pensamento um tanto assustada, aconselhava a não pensar mais em tais assuntos. Explicava que possuía uma fé profunda, uma convicção plena na existência e na bondade de Deus e nunca havia pensado em tais coisas. Era melhor deixar aquilo assim mesmo, dizia sua genitora. Mas Raquel, graças ao seu espírito inquieto e questionador, sempre buscava respostas. Queria realmente crer, mas precisava construir sua fé em bases sólidas, sob padrões lógicos de raciocínio que de fato a aproximassem do Criador. O tempo passou como sempre passa. Raquel, por essa época, costumava frequentar as missas que se realizavam na pequena cidade, acompanhada de Ernesto e das crianças. Certamente recebia ali, assim como todos os que procuram a Deus sinceramente, o auxílio que procurava.
Só que a nossa amiga queria mais. Não se contentava com os rituais costumeiros e com aquelas explicações que lhe pareciam frágeis e sem fundamento. Certo dia, como era bastante usual na região, um caixeiro viajante, homem que trazia mercadorias da cidade grande para os armazéns do vilarejo e para algumas fazendas da região, chegou à fazenda Santa Bárbara. Vinha a cavalo, cansado, e pediu licença para descansar umas poucas horas no galpão, local onde ficavam os peões, e dar um pouco d'água para o seu velho animal. Raquel prontamente tratou de providenciar o necessário para o viajante. Alguma coisa tinha cativado no olhar e nos modos daquele homem simples e maltratado pelas agruras de uma vida difícil. Dir-se-ia que suas maneiras, por alguma razão que desconhecia, pareciam transmitir paz e sabedoria. Como sua antiga cozinheira se havia ausentado momentaneamente, ela mesma preparou um farto prato de comida para o forasteiro e lhe ofereceu um copo de vinho para que refizesse suas forças. Bastante comovido, Leônidas agradeceu muito, expressando sua alegria em se encontrar em uma casa tão aconchegante e amiga. Observando o semblante de Raquel, afirmou sorrindo: "O que a senhora procura está vindo ao seu encontro." Raquel fitou-o surpresa, sem entender a que o homem se referia. "Não se assuste, minha filha. Apesar de minha já longa existência nessa terra, em minha mocidade também busquei um sentido maior para a vida humana. Nunca me satisfizeram as explanações convencionais, nem a alusão a uma fé cega e obliterada por dogmas incompreensíveis." Após pequena pausa, Leônidas prosseguiu: "Um dia, porém, a misericórdia divina me presenteou, depositando em minhas mãos um livro totalmente desconhecido para mim. Livro este que, lhe asseguro, modificou por completo a minha vida." Disse o homem pensativamente. "Esse novo conhecimento," prosseguiu Leônidas, "renovou minhas esperanças em matéria de fé. Voltei a acreditar em Deus diante dos renovados conceitos com os quais me deparei." "Como o senhor pode saber essas coisas a meu respeito? Nunca havia falado sobre este assunto a ninguém?" perguntou Raquel atônita. "A senhora comprovará um dia que o mundo em que nos movimentamos está cercado por outras inteligências invisíveis ao nosso limitado olhar físico, mas tão reais como nós mesmos. Por certo, não lhe é estranho o nome Elizabeth?" Raquel, que até aquele momento estava de pé ao lado da mesa, sentiu fraquejarem as pernas e precisou sentar, estupefata. O que estava acontecendo? Aquele homem seria algum feiticeiro ou bruxo? Percebendo o rumo dos seus pensamentos, Leônidas se apressou em explicar. "Não, não sou nenhum ente do mal, senhora. Apenas trago um conhecimento que hoje me ilumina o espírito, que explica as razões de nossa existência na Terra e, eventualmente, até da necessidade do sofrimento em muitas ocasiões. Por acaso já ouviu falar em Allan Kardec?" "Não, senhor", respondeu Raquel com curiosidade. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Foi um professor francês de grande prestígio em seu país e discípulo do sábio Pestalozzi, educador renomado. Leônidas chegou a sorrir ao sentir a forte influência dos espíritos naquele momento, induzindo-o a entrar em detalhes com Raquel sobre o venerável codificador do espiritismo. Kardec, proveniente de uma família de magistrados, prosseguiu Leônidas, optou pela bela missão de ensinar, tornando-se rapidamente o mestre por excelência. Esse magnânimo educador, desde a mais tenra idade, demonstrou uma inteligência e dedicação a tudo que se propunha a fazer, fora do comum. Dedicou-se de corpo e alma a uma formação completa de seus alunos, procurando incutir em seus espíritos as noções de justiça e fraternidade. Sua curiosidade científica, no entanto, levou-o a estudar certos fenômenos muito comuns na Europa naquela época, as tão faladas mesas girantes. A sociedade de então divertia-se em festas e reuniões, vendo as mesas girarem aleatoriamente, quando pessoas se reuniam em torno delas para brincar.
Kardec procurou, ao encetar tal estudo, utilizar o método científico de observação, análise, formulação de hipóteses, etc. Estabeleceu uma metodologia para estudar um tipo de fenômeno diferente de tudo o que já havia sido visto. Após constatar a interferência de espíritos desencarnados nos fenômenos estudados, segundo a orientação desses mesmos espíritos, procurou determinar as relações entre as diversas comunicações mediúnicas, isto é, mensagens de desencarnados recebidas por médiuns de diferentes locais para questões por ele formuladas sob a intuição de entidades superiores. Cercando-se de todos os cuidados que sua condição prescrevia, aprofundou-se em seu trabalho e, após alguns anos de estudos e comprovações, em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, deu início à codificação espírita. A partir de então, começou a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Leônidas fez uma pausa e prosseguiu. Essa doutrina, minha filha, vai lhe trazer um consolo imenso. Aliás, é dessa forma que ela é conhecida, como o Consolador que Jesus havia prometido que um dia viria a esclarecer toda e qualquer dúvida que pudesse existir sobre o que ele havia ensinado e demonstrado aos homens. Leônidas se calou, observando Raquel com bondade. Lágrimas precipitavam-se pelo rosto da moça, sem que pudesse falar dos intensos sentimentos que lhe iam à alma. Por fim, ele completou: seu caminho será traçado, a partir de agora, de uma forma diferente. Você poderá, enfim, entender a lição onde Jesus nos fala do fardo leve. Verá que, por maiores sejam os sofrimentos que tenhamos de carregar nas estradas da vida, se mantivermos o pensamento no Mestre amigo, com confiança no seu amparo constante e sua misericórdia, esse fardo se tornará leve e bem mais fácil de ser carregado. Somos espíritos eternos, não realizamos apenas uma passagem pela terra. Já tivemos outras existências por aqui, acertando algumas vezes e errando em outras tantas oportunidades. Isso é que nos diferencia perante a justiça divina. Daí a desigualdade existente na distribuição de bênçãos e dificuldades na vida. Raquel ouvia, atenta, as palavras de Leônidas. Estranhamente, percebia sem dificuldades que aquelas palavras faziam pleno sentido para ela. Parecia lógico que cada um recebesse segundo suas obras. Até agora, vivia sem compreender por que pessoas tão boas às vezes sofriam tanto. A ideia de várias vidas poderia explicar a razão de muitas coisas que ainda não entendia. Percebendo que seu interlocutor deveria estar bastante cansado, permitiu que o viajante pernoitasse indo aos galpões da fazenda, acomodando-o devidamente. Ao retornar à casa grande, como era chamada a residência principal, mal podia conter a curiosidade que a nova doutrina lhe despertava. Uma alegria indizível lhe invadia o ser, era como se algo em seu íntimo indicasse-lhe que uma nova etapa começaria em sua vida. No dia seguinte, era muito cedo quando Leônidas veio se despedir de Raquel e Ernesto. Esse último fora informado por Raquel da chegada do viajante tarde da noite, quando todos já se haviam recolhido. Como era costume da época acolher esse tipo de hóspede, Ernesto não deu maior importância ao fato. Raquel insistiu para que Leônidas ficasse mais algumas horas, mas este, agradecido, salientou a necessidade de partir. Antes, porém, tinha algo a lhe entregar a pedido de alguém. Elizabeth, sua mãe, explicou Leônidas com naturalidade. Pediu-me que deixasse com você estes volumes. Disse que ser-lhe-ão de grande valia e que modificarão profundamente sua passagem pela terra. E ele lhe entregou o pequeno embrulho. Raquel, sinceramente comovida, aceitou a oferta sem dúvidas no coração. Sentia que iria entrar em contato com a verdade que havia buscado durante toda a sua vida. O fato de Leônidas ter se referido à sua mãe sem que nunca a houvesse conhecido, identificando-a inclusive pelo nome, provava o que ela já havia sentido muitas vezes, a real presença de Elizabeth ao seu lado. Leônidas partiu e nunca mais foi visto naquela região. Deixou para Raquel duas obras,
O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de Allan Kardec. Esses livros, com sua mensagem de inigualável beleza e verdade, encheram de luz e esperança a vida de Raquel. Já não se achava abandonada pela misericórdia divina em um grotão do mundo. Sentia-se, pelo contrário, pertencente a um universo grandioso. Estava de fato inserida nesse magnificente contexto divino. Graças ao seu dinamismo e força de vontade, procurou colocar em prática imediatamente suas novas disposições. Convenceu Ernesto de que poderia alfabetizar tanto as crianças da fazenda como a seus próprios pais. Seu marido, notando o ânimo revigorado da esposa, não se opôs. Chegou mesmo a perceber que Raquel estava mais feliz e bonita. Tratava-o com muito mais carinho, o que não podia deixar de notar. Antes via nela a esposa dedicada, mas sempre como alguém que apenas cumprisse com seus deveres. Agora era como se um encantamento novo nascesse em sua vida. Fosse que fosse aquilo tudo, o fato é que fazia-lhe muito bem. Logo os alunos de Raquel foram aumentando, provenientes de fazendas vizinhas. Era preciso dividir as turmas, organizar as disciplinas. A empreitada era grande, exigindo tempo e dedicação. E assim a vida tranquila na fazenda foi passando. 2 lustros mais tarde, Ernesto retornou à espiritualidade. Nas despedidas derradeiras, Raquel chorou sinceramente a morte de seu marido. Havia aprendido a amá-lo ternamente, compreendendo-o e aceitando suas limitações. Ele, por sua vez, tornara-se mais polido com a convivência com ela, aprendera a apreciar o seu mundo, orgulhando-se de sua maneira positiva de encarar a vida. No fim, afirmava até estar se tornando um homem de cultura, por já conseguir apreciar a música e a pintura. O tio de Raquel, Mário, por essa época, resolveu vender o que ainda restava da fazenda. Como não houvesse conseguido um acordo com alguns interessados, terminou por arrendar suas terras para Raquel, que, com um apreciável tino administrativo, conseguiu diversificar as atividades econômicas da propriedade. Nesta ocasião, Francisco, o filho mais velho de Raquel, apesar de sua juventude, demonstrava ser um homem vigoroso e astuto, interessando-se pelos negócios do pai. Isso, de certa forma, proporcionava um certo descanso para sua mãe, que encontrava nele um apoio para o prosseguimento das lides da fazenda. Alice e Pedro Henrique tinham ido estudar na capital. Maurício, por uma dessas fatalidades do destino, nascera com sérios problemas congênitos, necessitando dos cuidados incessantes de sua mãe. Desde o nascimento, apresentara uma série de anomalias desconhecidas. Eram desses casos que inspirava compaixão em quem quer que o visse. Apresentava doença pulmonar congênita e, na época, a medicina pouco podia fazer para minorar-lhe os sofrimentos. Além disso, no local onde se encontravam, com os parcos recursos existentes, era considerado um caso perdido. Raquel pensara em levá-lo à capital, mas o seu estado físico nunca lhe permitiu esta viagem. Acompanhava, então, penalizada, as terríveis crises de Maurício, atendendo-o como podia. Ficava arroxeado, suava frio e acabava desmaiando. Ao acordar, chorava em sofrimento, só conseguindo se acalmar quando Raquel colocava-o no colo e, com imenso carinho e amor, sussurrava-lhe docemente palavras de reconforto e ternura. Maurício, então, ia se acalmando, recobrava aos poucos a cor e, extenuado, voltava a adormecer. Essas crises foram se tornando cada vez mais frequentes, debilitando ao extremo o coração do menino. Raquel buscava reconforto na prece e percebia que, nesses momentos, ao sentir o amparo divino, Maurício costumava apresentar sensível melhora. Sentia um amor infinito por aquela criança. Amava profundamente os outros filhos, mas Maurício era particularmente caro ao seu coração. Inteligente e sensível, apreciava os momentos em que a mãe tocava, à tarde na fazenda, os belos noturnos de Chopin. Infelizmente, Raquel sabia que a vida de seu filho não seria longa.
Era como se aquele espírito precisasse se libertar de alguma coisa naquele corpo franzino para poder finalmente alçar seu voo de liberdade. Todo aquele sofrimento, sem dúvida, não seria em vão, pensava Raquel. Não foram poucas as ocasiões em que ela lia para o menino o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde são explicadas as causas das aflições, o necessário esquecimento do passado pelo espírito que reencarna e os motivos de resignação em relação às situações fora de controle. Esses ensinamentos preciosos caíam como bálsamo na alma de Maurício, que ali encontrava o reconforto e o consolo para sua difícil caminhada. Apreciava especialmente um recanto da grande varanda do casarão, onde a pintura de uma bela mulher decorava com bom gosto o ambiente. Na verdade, esse era o mesmo quadro que encontraríamos no quarto de Mariane anos depois. Ao completar 20 anos, Maurício libertou-se da sua aprovação terrena, desencarnou nos braços amorosos de sua mãe. Na hora extrema, embora enfraquecido e esquálido, trazia nos olhos um brilho de paz e serenidade. Com ele, Raquel enterrou parte de seu coração e resolveu voltar definitivamente para a cidade. Tão logo Francisco se casou com uma moça da região e passou a administrar a fazenda sozinho, Raquel pôde se transferir para uma pequena casa na capital. Para tanto, procurou usar suas próprias economias, pois tinha conseguido amealhar um bom patrimônio, fruto de seus esforços ao longo de todos aqueles anos. Como Alice estava noiva e Pedro Henrique casado, não desejou perturbar-lhes a vida, tornando-se um fardo para os filhos. Reconhecia que eram independentes, cada um vivendo a vida a seu modo. Gostaria que os filhos tivessem a oportunidade de construir suas existências com total liberdade. Queria a felicidade de suas crianças, e para isso nenhum sacrifício seria grande demais. Contando quase meio século de vida, para os padrões de então, já havia cumprido sua missão. Certamente, Raquel não concordava com esse tipo de pensamento e sonhava com o futuro. Após se instalar na cidade, sua primeira iniciativa foi a de procurar um centro espírita. Queria um local que possuísse orientação estritamente evangélica, que pautasse suas atividades pelos iluminados princípios cristãos que sustentam a codificação de Allan Kardec. Devido à sua personalidade comunicativa e seu magnetismo pessoal, Raquel logo conseguiu as informações que procurava. Começou a frequentar e participar aos poucos das atividades da casa escolhida. Surgiu, então, a oportunidade de educar e desenvolver seus dons mediúnicos, baseada no estudo e na disciplina. Sentia a presença dos espíritos, verificando ser, muitas vezes, guiada por preciosa intuição. Contudo, a partir do aprofundamento do seu estudo sobre mediunidade, notou seus horizontes mediúnicos se dilatarem intensamente. Nas horas de lazer, voltou a se dedicar à pintura. Procurou, inicialmente, aprimorar sua técnica, pois não havia conseguido frequentar nenhuma escola especializada. À medida que buscava a maior compreensão das verdades espirituais, sentia, muitas vezes, mãos invisíveis a lhe inspirarem os traços sobre a tela, trazendo seguidamente um aspecto transcendente ao seu trabalho, o que muito impressionava a todos. A mudança da fazenda para a cidade e o retorno à pintura trouxeram ao coração de Raquel um certo alento, depois de tantas perdas e dissabores. Um acontecimento inesperado, entretanto, preencheu-lhe por completo a vida, trazendo-lhe uma alegria ainda maior: o nascimento da neta, filha de Pedro Henrique, que se havia casado um ano antes. Seu filho queria colocar o seu nome na menina, mas Raquel pediu-lhe que, se sua jovem esposa não se opusesse, gostaria que o bebê fosse chamado de Mariane, pois esse era o nome de uma grande amiga de seu pai, pela qual sempre sentira profunda admiração. Lembrava-se de ouvir Elizabeth se referir com grande carinho a essa moça, embora nunca a tivesse conhecido. Roger contara para sua mãe muitas histórias sobre Mariane, sua alegria espontânea, a bondade de seu coração, e que inclusive ele havia recebido permissão para pintar o seu retrato quando estava em Londres.
Trouxera-o na viagem para o Brasil, tendo-o deixado com Elizabeth, que muito o admirava. O nome de Mariane foi prontamente aceito, e assim nossa admirável amiga, sem que sua atual família pudesse imaginar, retornava ao cenário físico do planeta com o mesmo nome do passado, para novas e promissoras experiências, trazendo projetos e esperanças de construções renovadas para o seu futuro.